após um breve intervalo, estamos retomando a nossa 68ª sessão ordinária virtual de 15 de outubro de 2021. Anuncio agora o processo de recurso 1.2692/2017 a 2016/27197. Recorrentes, Seju e ATEC Engenharia Limitada. Recorrido ambos. Relatora, doutora Jusileide Nogueira. Conosco, representante do Estado, doutor André Carreiro. Com a palavra, a doutora Jusileide. Renovo meu bom dia a todos, senhor presidente, doutor André, seu procurador, Silvana, secretária, senhores conselheiros e conselheiras. O meu auto de infração, ele retrata falta de recolhimento do imposto no todo imposto, em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de destacar o ICMS relativo às saídas de mercadorias, não contempladas pela isenção concedida pelo convênio 101/97, conforme documentação em anexo. Em suas informações complementares, o nobre auditor, ele retrata que foi constatado, através de informações econômicas fiscais, através da FD, que enviadas pela própria empresa da Cefaz, que o contribuinte comercializou produtos no NCM que não estão relacionados no citado convênio, no 101/97, deixando de destacar o ICMS no valor de R$ 718.540,84, relativo à saída de mercadorias para o Estado, de acordo com o CFOP, produtos não contemplados pela isenção concedida pelo convênio conforme documentação anexa. Então, ele fala que foi dada a oportunidade ao contribuinte para fazer a crítica, para fazer em relação ao que ele achasse que era devido ou não. Inclusive, foi revisado pelo contador da empresa e pelo sócio Pedro Luiz Hack. E as notas fiscais estão relacionadas de acordo com as chaves de identificação. Então, o contribuinte atribuiu suas defesas falando sobre a incompetência da autoridade designante, que o termo de conclusão não atendeu aos requisitos previstos no artigo 822, parágrafo 1º, inciso 2 e 3, porque não informou a motivação da autuação no dispositivo legal infringido. Ele falou que não foi fornecido ao contribuinte, durante o trabalho fiscal, a possibilidade de verificar os resultados da fiscalização e de fazer as devidas justificativas. Ele falou que não houve a lista de documentos nas informações complementares e falou da ausência de numeração das folhas do processo, que ele deixou de especificar o inciso e a norma da lei, que especifica o contribuinte teria transgredido, que a conduta tipificada é inespecífica e não atende ao relato da infração, que a infração não condiz com a penalidade aplicada, e aí ele pede que seja nulo o auto de infração, diante de seus argumentos. Aí ele fala também que todos os produtos mencionados estão comercializados com as empresas operantes em prol de energia eólica, como a Suzlon, a Cel, MM Energia Elétrica, Ventos Maranhenses, que são geradores de energia. E que a especificação do MCM, neste caso, foi aplicada de forma equivocada pelo fiscal, pois os produtos comercializados são de aplicação para a produção de energia eólica, ou seja, são equipamentos e componentes utilizados para o aproveitamento de energia eólica. E que a isenção traduzida pelo convênio não pode ser tratada somente para os produtos do artigo 101, do convênio 101/97. E aí ele pede uma perícia fiscal. O julgador de primeira instância, ele fundamenta seus argumentos sobre a nulidade. Ele diz que
se for necessário apresentar algumas considerações, como, por exemplo, a fiscalização, ela deu origem, que resultado de infração foi designada pelo orientador da Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos, da SESEC, e está em perfeita obediência ao previsto no artigo 821, parágrafo 5º, inciso 1 do Regulamento ICMS. E esclarece que existiram mudanças nas nomenclaturas de certos órgãos e setores da Cefaz, não se fazendo necessária a mudança do decreto. Então, ele ressalta que a autoridade designante foi um orientador de célula, ou seja, a mesma hierarquia do orientador do CESAT. Que a conclusão, o termo de conclusão, informa a quantidade, o número e a data da lavratura do auto, o valor do imposto e da multa de cada auto lavrado, que foram lavrados 9 autos. E, ao contrário do que afirma o autuado, o agente fiscal garante que a lavratura de infração estimou o contribuinte a revisar o resultado do trabalho fiscal, conforme informa nas folhas 4 do processo, informações complementares. Ele ressalta que é o engano do defendente afirmar que é necessário a juntada de documentos originais no auto de infração, que ele falou que os documentos só são cópias. E que todos os documentos complementares foram disponibilizados, e, tanto, na 4.3, documentos anexados. Então, todos esses documentos foram anexados ao processo. E que o argumento de que o processo foi enumerado, não foi enumerado, que por essa razão deixa dúvidas das quantidades de folhas efetivamente entregues, não faz o menor sentido. Cada peça processual descrita no campo 3, documentos anexados, indica a quantidade de folhas. Então, são considerações que a defendente faz, que as folhas do processo não foram enumeradas. E argumenta que o autuante deixou de especificar o inciso da norma da lei que foi transferida, que também isso não é verdade. O agente fiscal indicou nos artigos 7.3 e 7.4 do decreto 24.569/97, que é o que trata dos prazos para o recolhimento do ICMS devido. Ele fala das hipóteses de incidência de ICMS, que estão no artigo 2º, parágrafo 1º, e no artigo 3º, parágrafo 1º também do regulamento. Então, ele diz que, assim sendo, não existe razão para impugnante também quanto a este ponto. Ele retrata que, no caso concreto, a ausência de indicação da letra da mesma, da mesma forma, não é razão para a nulidade do feito fiscal, porque o ICMS lançado foi apurado através da análise de todos os documentos fiscais de saída com ICMS, informados em DANFs, né? Está retratado nas folhas 15 a 21 do processo. E quanto ao mérito, o convênio ICMS 101/97, com vigência à época, de 2013, foi constatado que estavam contemplados no referido convênio os produtos com NCM 7308-2000, acrescentado ao convênio ACM 101/97 pelo convênio ICMS 1910, portanto, em data anterior ao exercício fiscalizado, e que, desse modo, possui razão impugnante com relação aos produtos referentes a NCM 7308-2000, que foram excluídos do levantamento, né? Então, após verificar os NCM, o julgador singular, ele, conforme as planilhas apresentadas de 15 a 20, com o NCM 7308-2000, que somam no valor total de R$ 672.779,67, foram excluídos do levantamento do auditor fiscal, que no total dele é de R$ 718.510,84, menos o que foi lançado na planilha, conforme a NCM, que está dentro do convênio 101/97, de R$ 672.779,77, ficou o restante da multa no valor de R$ 45.731,17, a falta de recolhimento nesse valor, ICMS. Então, já com relação a essas nomenclaturas, ficou ressaltado que o jogador singular, ele dá parcial procedência ao feito fiscal, com a importância referente ao
ao pagamento de multa do ICMS e multa de igual valor de R$ 45.731,17. Essa é a decisão do julgamento singular. O recurso, o contribuinte vem com seu recurso, está trazendo os mesmos argumentos com relação à nulidade do processo, do auto de infração, e alegando que as empresas Suzlon, Axel, ML Energia Elétrica e Ventos Maranhenses, que são, os seus produtos são comercializados para essas empresas, que são diretamente produtoras de energia eólica, e que os demais produtos comercializados estão ligados todos diretamente a torres vinculadas à produção de energia eólica, como cabeamentos, geradores, torres, suporte para geradores, cabo de sinal, sistema de sinalização, noturna para torres, plataforma de aço, ou seja, chapa de aço, parafuso, cabos de estaiamento para fixação de torres, todos esses elementos fazem parte da produção de energia eólica. Então, ele pede para, neste caso, a perícia, né? E, diante dos seus argumentos, com relação à intimação do auto de infração, ele pede a nulidade do processo, levando em consideração que não houve a questão da numeração das páginas, das folhas, que não houve a questão das que já foi dito anteriormente em sua defesa, né? E com relação às notas fiscais contidas na planilha CFOP, ele diz que tem notas fiscais que são do CFOP 5949 e 6949, que são remessas de locação de bens, que não são vendas de circulação de mercadorias. E essas notas também deveriam ser excluídas do auto. E também as notas com relação à incidência da isenção do convênio 101/97, que ele, com relação ao convênio, como essas notas estão dentro do convênio, e também as notas são de bens, de remessa de locação de bens, isso não foi considerado pelo auditor, da fiscalização, que tem que ser pedido a anulação do auto, pede a anulação do auto. Então, ele conclui que, em seu recurso, exatamente, ele pede, diante desses argumentos, ele pede a improcedência do auto de infração, ou então enviar o processo à perícia, para se verificar todos esses produtos que estão elencados no decreto, no convênio 101 de 1997. O parecerista, em seu parecer 68 de 2020, ele fala que a ausência de autoridade competente na expedição do termo de conclusão dos requisitos previstos na legislação, a inexistência de notificações necessárias e medidas saneadoras, a ausência de dispositivo legal específico que não for atendido requisitos do auto de infração com base no artigo 33 do decreto 25.468 de 99, todos aqueles argumentos que a defesa colocou, o parecerista, ele não acata. Assim como ele não acata também a perícia. E em suas preliminares, ele fala que as questões suscitadas, primeiramente no mérito, concede de recurso, afasta também as nulidades, e quanto à solicitação de perícia, ele entende também que não há
como não há fatos que, nos termos dispostos do artigo 97, incisos 2 e 3, não há fatos que acrescentem por parte do defendente, a questão da perícia. E no mérito, ele entende pela parcial procedência, excluindo do auto de infração os valores correspondentes ao NCM das 7308-2000, que é exatamente os valores apurados pelo julgamento de primeira instância. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Cileide. Com a palavra agora, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente. Como muito bem relatado, trata-se de um recurso ordinário e reexame necessário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, com imputação de falta de recolhimento de imposto nas saídas de mercadorias não contempladas pela isenção do convênio ICMS número 101 de 1997. O período da autuação refere-se ao exercício 2013, tendo sido lançado o imposto, inicialmente no valor de R$ 718.540,84, e a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária prevista no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 2.670, de 96, correspondente a uma vez o valor do imposto. Conforme informações complementares do auto de infração, o contribuinte comercializa produtos destinados a usinas de geração de energia eólica e utiliza a isenção de ICMS determinada no convênio 101/97. No entanto, constatou-se na análise da FD do contribuinte que ela comercializou produtos cujos os NCMs não estão relacionados no citado convênio, deixando de destacar o imposto devido relativo à saída de mercadorias para o Estado, de acordo com o respectivo CFOP. Foram anexados à relação de todos os documentos fiscais contemplados no lançamento, com todos os seus dados essenciais para a sua perfeita identificação, com destaque para as respectivas chaves de acesso, bem como as cópias das notas fiscais neles relacionadas. O julgamento parcial procedência do auto de infração se deu em razão da exclusão de parte dos produtos do levantamento fiscal do autuante, por entender que o julgador que estavam sim contemplados pela isenção, tendo sido reduzido o valor do imposto lançado para o valor de R$ 45.731,17, com multa no igual valor. O contribuinte, inicialmente, no seu recurso, reiterando as razões de impugnação, alega a nulidade da auto-infração por entender que a autoridade que designou a ação fiscal não seria competente. No entanto, entendemos que não pode ser acolhida a nulidade. No caso, a ação fiscal foi designada pelo orientador da Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos, SESEC, autoridade esta com a mesma hierarquia do orientador da SEXAT, estando, portanto, contemplada no disposto no artigo 821, parágrafo 5º, inciso 1 do Decreto 24.569/97. Demais, não se pode olvidar que a Lei 12.670/96 dispõe em seu artigo 80, parágrafo único, que os procedimentos relativos à ação fiscal, inclusive a constituição do crédito tributário, são definidos em regulamento. Além do disposto no parágrafo 5º do artigo 821 do Regulamento ICMS, em plena consonância com o disposto no artigo 100 do CTN, a ação fiscal ela está regulamentada no âmbito da Administração Tributária Estadual pela Instrução Normativa número 49/2011, ato normativo expedido pelo secretário da Fazenda, autoridade administrativa competente, expondo acerca dos procedimentos relativos ao desenvolvimento das ações fiscais por meio do Sistema de Controle de Ação Fiscal, CAF, e consta nessa Instrução Normativa, no seu artigo 3º, parágrafo 2º, a linha B, como autoridade administrativa competente para designar a ação fiscal, o orientador da Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos, justamente a autoridade fiscal que designou a autoridade que designou a presente ação fiscal. Portanto, verifique-se com muita clareza que a ação fiscal foi sim designada por autoridade competente. O segundo ponto trazido pelo contribuinte seria a nulidade do auto de infração por ausência dos requisitos legais do termo de conclusão, uma vez que ele não indica os dispositivos infringidos, base de cálculo, a alíquota do ICMS, o que violaria o artigo 822 do Regulamento ICMS, cerceando-lhe o direito de defesa. No entanto, também entendemos que não há como ser acolhida a argumentação do contribuinte, não obstante o disposto no artigo 822 do Regulamento ICMS,
verifica que trata-se de mera formalidade que não compromete a rigidez ou garantia da ampla defesa contraditória, pois tanto os dispositivos legais infringidos, quanto a base de cálculo e a alíquota aplicada estão expressas claramente no auto de infração e nas informações complementares. Por outro lado, consta do termo de conclusão as informações referentes ao resultado da fiscalização e a relação de todos os autos de infração lavrados nela, com os valores dos créditos tributários lançados, sendo essas as únicas informações essenciais ao referido documento. Como já foi dito, todas as demais informações referentes aos lançamentos decorrentes da ação fiscal podem ser verificadas nos respectivos autos de infração e informações complementares. Portanto, o recorrente teve plena compreensão dos fatos infracionais que lhe são imputados, permitindo-lhe, como de fato fez, o pleno exercício do direito de defesa contraditório, promovendo a impugnação específica de diversas questões, denotando, assim, a sua plena compreensão do lançamento, não havendo qualquer prejuízo para a sua defesa. Ademais, o parágrafo 8º do artigo 84 da Lei 15.614 dispõe que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não restar prejuízo para a parte. Outro sim, ainda que não tivessem sido indicados dispositivos infringidos, não só no termo de conclusão, mas no próprio auto de infração, tal fato não acarretaria a nulidade do auto de infração, pois o contribuinte se defende dos fatos e não das combinações legais tidas por infringidas ou daquelas referentes à penalidade imposta, o que está expresso no disposto nos parágrafos 6º e 7º do artigo 84 da Lei 15.614 de 2014. Prossegue o contribuinte arguindo ainda uma nulidade do auto de infração por uso de metodologia inadequada para apuração do ICMS, a ausência de indicação do dispositivo legal infringido, né, e inexistência de notificação necessárias ou de medidas saneadoras. Na realidade, não há também como ser acolhida, como já foi dito no tópico anterior, né, foi garantido a ampla defesa do contraditório, a metodologia utilizada, mediante cruzamento das informações constantes do documento fiscal do contribuinte com as informações disponibilizadas ao ofício em seus sistemas corporativos, ela está amparada na legislação tributária, tanto no regulamento do ICMS quanto na referida Instrução Normativa 49/2011, né? E não procede a argumentação do contribuinte de que não teve a oportunidade de participar da ação fiscal. Na realidade, participou sim, né? Foi dada a oportunidade a ele de criticar ou indicar correções necessárias no levantamento fiscal preliminar, tendo o contribuinte concordado com o seu conteúdo e tendo sido dado plena ciência e participação, ainda que não fosse obrigatório, pois no decorrer da ação fiscal é uma fase inquisitorial, né, somente sendo obrigatória a participação do contribuinte para exercer o seu direito de defesa após a efetiva lavratura do auto de infração. Também não há que se cogitar de nulidade por incongruência entre o fundamento da autuação e os dispositivos legais de caso como infringidos, como já foi dito, pois a autuada se defende dos fatos infracionais que lhes são imputadas. Peço venha para ler o parágrafo 7º do artigo 84 citado no tópico anterior, que diz claramente que, estando o processo em fase de julgamento, a ausência ou erro na indicação dos dispositivos legais infringidos e dos que combinem a respectiva penalidade constantes do auto de infração serão corrigidos pela autoridade julgadora de ofício em razão de impugnação ao recurso, não ensejando a declaração de nulidade do lançamento quando a infração estiver devidamente determinada, o que é o presente caso, pois o relato da infração é muito claro, permitindo o pleno exercício do direito de defesa. Por fim, no mérito, o contribuinte defende que não há que ser mantida a autuação, né, e que, inclusive, deve ser aplicado o disposto no artigo 112 do CTN, né, para considerar os demais produtos que permaneceram no lançamento como sujeitos à isenção. De fato, o julgador singular verificou que no levantamento fiscal constavam mercadorias que, de acordo com o seu NCM, estavam contempladas sim com a isenção em razão da redação vigente do Convênio ICMS 101 de 1997, alterada pelo Convênio ICMS número 19 de 2010. E verifica-se que o Convênio ICMS 19 de 2010 alterou a redação da cláusula primeira do Convênio ICMS 101, a qual relaciona os equipamentos e componentes com isenção de ICMS, passando a constar no seu inciso 9 o produto torre para suporte de gerador de energia eólica NCM/SH 7308.20.00, o qual estava contemplado na auto de infração. Assim, correto o entendimento da julgadora de primeira instância de excluir do levantamento fiscal as mercadorias com o referido código, o que se deu no montante de R$ 672.779,67, pois, de fato, estariam contemplados com a isenção. No entanto, não se pode considerar a isenção em relação a outras mercadorias por mera analogia, como alega o contribuinte, pois por estarem relacionadas de alguma forma com sua atividade de fornecimento de equipamentos
para usinas produtoras de energia eólica, pois as regras de isenção devem ser interpretadas de maneira restritiva, né? Dispõe lá o artigo 111, inciso 2 do CTN, que interpreta-se as normas que excluem o crédito tributário de forma literal, né? Portanto, somente podendo ser alçado pela isenção os equipamentos e componentes descritos no convênio ICMS 101/97, alterado pelo convênio ICMS 19/2010, que tenham os respectivos códigos das mercadorias nele indicado. Por fim, alega o contribuinte o caráter confiscatório da multa, não devendo ser apreciada a respectiva matéria conforme súmula 11 do Conselho de Recursos Tributários, já citados em processos anteriores nesta sessão. E em relação ao pedido de perícia, conforme a manifestação da assessoria processal tributária e da julgadora, entendo que deve ser indeferido, pois o pedido ele não é pertinente para a análise do caso, né, sendo desnecessária a realização da perícia para a realização dos fatos diante das provas já produzidas, conforme dispõe o artigo 97 da Lei 15.614. De fato, o contribuinte traz alguns argumentos no sentido de algumas operações se tratarem de locações de equipamentos, as quais que seriam equipamentos de ativo fixo, as quais não incidiriam o ICMS, ou, por outro lado, se tratarem de operações com mercadorias importadas, quando deveria ser incidir a alíquota prevista na resolução do Senado Federal para essas situações, mas, numa análise rápida da documentação fiscal anexada à ota, não consegui identificar qualquer operação nesse sentido, e o contribuinte também, apesar de alegar, não indica quais seriam os documentos fiscais que estariam nessa situação, que corrobora a manutenção do indeferimento da perícia. Então, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, realizando necessário, mas para negar desprovimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto de infração. São as nossas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, doutor André. Senhores, o processo está em discussão. A doutora Responde já levantou a mão? Está aparecendo aqui. Foi da outra vez. Está aparecendo. Doutora Jusileide, com a palavra, doutora Jusileide, a relatora. Só corroborando com o senhor procurador, o auto de infração se refere ao período de junho de 2013, e nele está elencado, no processo, está elencado todas as notas que foram emitidas pelo contribuinte em relação ao feito fiscal. Então, na verdade, conforme falou o nosso procurador, não há nenhum vestígio de que tenha produtos que estejam fora do convênio 101/97, que possam fazer uma nova perícia, porque estão elencados aqui no próprio defesa do contribuinte as notas fiscais referentes ao feito fiscal. Então, não tem como fazer uma perícia se já estão elencadas as notas fiscais no próprio auto. Não tem nada que acrescentar. O contribuinte não trouxe nenhuma novidade com relação a essas notas. Essas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Jusileide. Continua em discussão. Acho que todos já têm sua convicção. Tem várias nulidades que ele suscitou, eu vou colocar as nulidades aqui em separado, que são muitas. Deixa eu ver aqui. Primeira nulidade que ele pede, que é a ausência da autoridade competente na expedição do MAF. Como é que vota a relatora? Afaste, senhor presidente. Com relação a essa nulidade, algum conselheiro se manifesta de forma contrária à relatora? Então, afastado. A segunda nulidade, ele pede que é a ausência do termo de conclusão de fiscalização. Também afasta. Senhores, com relação a essa questão, algum voto divergente? Afastado também. A outra nulidade citada é inexistências de modificações necessárias ou de medidas saneadoras. Acho que ele
ele pede aqui. Ele queria ser notificado para sanear a irregularidade. Com relação a essa questão, doutora Cileide? Afasta, presidente, porque ele foi notificado, inclusive o contador da empresa participou também das críticas, então não tem por que ser, por considerar essa questão. Algum conselheiro diverge da relatora? Avançando mais aqui. Ausência de dispositivo legal específico que não for atendido requisito do auto de infração com base no 33. Ele não é fundamental do 25.468. Com relação a essa questão. Também afasta. Algum conselheiro diverge da relatora? Está afastada. A outra aqui é nulidade por uso de metodologia inadequada para apuração do ICMS a recolher. Afasta, presidente, porque tudo foi de acordo com as FDs do contribuinte. Algum conselheiro diverge? Tem uma nulidade também, realização de perícia, com essa relação de perícia. Como já foi relatado aqui por mim, não há nenhum fato novo que possa fazer a realização de perícia, conforme o julgamento de primeira instância, que elencou todos os produtos do NCM que fazem parte do convênio 101/97. Então, o conselheiro vota divergente, relatora? Não, então registrado de perícia. E no mérito, como vota a relatora? No mérito, eu voto pela parcial procedência do feito fiscal, dando conhecimento dos recursos interpostos, dando provimento à procedência do julgador da primeira instância. A parcial procedência conforme o julgamento de primeira instância. Sim. Vou concluir o voto agora no mérito individual. Doutora... Não, é o doutor Rafael, como vota? Senhor presidente, eu acompanho a relatora. A causa foi bem colocada aqui na exposição dela e da Procuradoria. Obrigado. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Henrique? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Eliane responde? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, após rejeitar as preliminares suscitadas pela parte, resolve conhecer o recurso, pegar provimento e manter a decisão de parcial para de atuação nos termos vota a relatora, em conformidade com a manifestação oral do representador da PGE. Esta decisão para o registro de processo. O processo seguinte continua com a relatoria da doutora Jusileide, é o processo de recurso 1.2694/2017, aí 2016-27195. Recorrente Seju e ATEC Engenharia Limitada, recorrido ambos. Com a palavra, a relatora. Retornando aqui o meu bom dia a todos, o relato trata-se do mesmo período, junho de 2013, do processo anterior. O auto se refere às infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestação de serviços tributários por regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido. Ficou constatado que o contribuinte deixou de informar em sua escrituração fiscal digital, na FD, notas fiscais eletrônicas emitidas para contribuintes relativo à operação comercial, cujo imposto já foi recolhido pelo regime de substituição tributária. Infringido o artigo 18 da Lei 12.670/96, infringida a penalidade do artigo 126 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003. Em suas informações complementares, o auditor demonstra em seu crédito tributário, no mês de junho de 2013, o valor de multa referente a
a falta de explicação fiscal de R$ 285.577,38. Ele constatou, através do levantamento que o contribuinte deixou de informar nas suas FD, nota fiscais eletrônicas emitida relativa à operação do período de 2013 no montante de R$ 2.855.773,83, sem comprovação de lançamento contábil dos documentos em questão, ficando sujeito à multa de 10% sobre o valor da operação, conforme artigo 881 do Decreto 24.569/97, cujo imposto já foi recolhido pelo regime de instituição tributária, conforme as documentações anexas. Foi dada a oportunidade ao contribuinte para fazer a crítica e, inclusive, o trabalho foi revisado pelo escritório do contador, do contribuinte. Informa o contribuinte, em sua defesa, dois processos. Ele retrata que a autoridade fiscal informa que houve notificação ao contribuinte quando tanto se dar a oportunidade para fazer crítica devido à constituição, mas não apresentou nenhuma notificação ao autuado que invalida a presente autuação fiscal. Ele elenca aqui os 9 autos de infração que foram imputados ao contribuinte referente às notas fiscais. Ele fala da autoridade competente, que existe pelo fato de ter sido pelo representante da do SESEC. Ele fala que ele não é autoridade competente para a lavatura do auto de infração. Fala da inobservância dos requisitos no termo de conclusão de fiscalização. Basicamente, ele relata exatamente o que no processo anterior, né? Os mesmos, praticamente quase todos os mesmos argumentos, né? Que não houve notificação, que não houve, que o auditor ele não era um responsável pela fiscalização, que não houve informação nas folhas, não foram numeradas. Então, praticamente ele trata das mesmas ocorrências, né? Ele fala que os requisitos de infração, que estipula que em seu artigo 33, os requisitos do auto de infração e imposição de multa devem ser necessariamente apresentar para ser considerado válido, né? Então, ele afirma que o auditor transgrediu artigos inespecíficos que não delimitam de forma consonante a prática que combinou a aplicação da multa arbitrada. No frigida da defesa, ele não trata diretamente do mérito da questão, que seria a falta de escrituração das notas fiscais. Ele trata praticamente somente do caso do auto de infração em si, da sua lavratura, né? Trata da multa confiscatória, que nós já sabemos que essa Câmara não pode tratar desse mérito, dessa questão, e ele pede a improcedência do auto de infração em função dessas questões que no auto anterior, que ele já se referiu, refere-se também ao auto em questão, que são questões relacionadas a questão de termo de conclusão, folhas enumeradas, todas essas questões que já foi vista aqui por essa Câmara no processo anterior. E aqui, o auditor, ele elencou todas as notas fiscais, né, referente à autuação fiscal. O julgador de primeira instância, ele também se reporta às questões que foram já dirimidas aqui nesse auto, com relação
a questão da nulidade, que são várias, exatamente essa questão de competência do autuante, o termo de conclusão, o contribuinte não foi intimado, todas essas questões. E que ela diz que, com relação, e fundamenta que, afastando a sua nulidade, dizendo que a ação fiscal da corregedoria de infração, originalmente foi designada por orientador da célula de gestão fiscal dos setores econômicos, SESEC, e está em perfeita obediência ao previsto no artigo 821, parágrafo 5º, inciso 1º do regulamento do ICMS. Esclarece que existiram mudanças de nomenclatura de certos órgãos e setores da Cefaz, não se fazendo necessária a mudança do decreto. Há muitos questionamentos que foram dados à questão anterior. Né? Que o termo de conclusão informa a quantidade, o número, a data da lavratura do auto, o valor do imposto e da multa de cada auto lavrado, porém não apresenta minúcias de cada auto. Então, e que não houve ferimento por parte da fiscalização, o direito de ampla defesa e ao contraditório do contribuinte, que isso não leva à nulidade do feito fiscal, que ele se engana em achar que os documentos teriam que ser originais no auto de infração, não há porquê, que os documentos foram anexados conforme o quadro 3 das folhas 3 devidamente assinadas pelo contribuinte, né? Eu já falei com relação à numeração das folhas, não existe esse impedimento. E quanto à ausência de previsão legal, conforme o artigo 115 do CTN, que diz: o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma de legislação aplicável, e ponha à prática a obstrução do ato que não configure a obrigação principal. Então, a questão da expressão fiscal, que não foi feita pelo contribuinte, isso não fere está acobertado pelo artigo 115 do CTN. Que a perícia que ele solicita também, ela afasta, porque não tem argumento suficiente para justificar a perícia. E ela argumenta que o auto de infração deve ser apenada com o disposto 123, 8L da Lei 12.696, por ser o mais benéfico para o autuado. Então, ela julga a apresentação fiscal parcialmente procedente, em razão da alteração da penalidade, que seria em relação à importância de R$ 57.115,47. No caso, seria 2% sobre o valor da multa. Vou se tratar de seu recurso ordinário, a defendente, ele trata dos mesmos argumentos trazidos em sua defesa, não tem nenhum questionamento que acrescenta em seus argumentos, trata das mesmas questões com relação ao auto de infração e não trata diretamente questão relacionada à sua algo que vem acrescentar para solicitar a perícia, como ele pede. Ele diz que, analisar os artigos informados, notamos que nenhum corresponde ao relato, a infração informada no relato fiscal foi da não expiração de notas fiscais. Então, ele diz que o auditor, ele infringiu o artigo 126 da Lei 12.696. E ele diz que existe uma legislação específica, que é a 123.3M da Lei 12.696, que é essa que pune a falta de estruturação fiscal.
Então, por essa razão, ele pede a nulidade ou a improcedência do auto de infração, dentre de outras questões com relação ao auto. O parecerista, em seu parecer 67 de 2020, ele também relata todas as questões com relação ao que foi abordado no recurso do contribuinte, que é a questão da inobservância dos requisitos do termo de conclusão, ausência de notificações, se não forem atendidos os requisitos de infração conforme o artigo 30 do decreto 25.469/99, e ele conclui que isso não são bases para trazer a nulidade do processo. Então, ele afasta essas nulidades, dizendo que, conforme a análise dos autos dos documentos, verifica-se que o procedimento de fiscalização foi descrito, constando os elementos informativos que serviram de base para a acusação fiscal, sendo devidamente motivado, inclusive com documentos comprobatórios anexados, possibilitando o exercício do contraditório de ampla defesa, o que permite afirmar que nenhuma garantia constitucional foi preterida. Né? E ele relata que nas informações complementares na folha 4 foi dada a oportunidade ao contribuinte fazer a revisão do trabalho da auditoria pelo contador da empresa, o contribuinte assinou, concordando com o conteúdo lá descrito, então não há como acatar a alegação de que não houve participação ou conhecimento do trabalho realizado. Então, nesse caso, ele afasta a nulidade da ação fiscal. Quanto à solicitação de perícia, ele tem que ser totalmente desnecessária, solicitação de elementos probatórios que institui o processo, a mesma foi solicitada de modo genérico, devendo ser afastada nos termos do artigo 197, inciso 1 da Lei 15.614/2014. No mérito, ele ressalta que trata-se de uma sessão obrigatória que foi descumprida, que estende que a penalidade deve ser aplicada a prevista no artigo 123.3g da Lei 2.696. Por esta razão, ele opina pela procedência da ação fiscal, com base no artigo 123.3g, combinado com o artigo 126 da Lei 2.696, permanecendo os mesmos 10% sobre o montante de R$ 2.855.773,80, a multa permanece no valor de R$ 235.577,38. Então, ele conhece do recurso interposto, negando provimento ao recurso ordinário e dando provimento ao reexame necessário, a fim de reformar a decisão de primeira instância, decidindo pela procedência da autuação nos termos do parecer. Essa é o relato, senhor presidente. Obrigada. Doutor Gislete, salvo engano, depois disso, houve um equívoco aqui na resolução, voltou como fato de infração no nosso caso de entrada, quando na verdade é de saída. Essa decisão foi anulada pela presidente, tem um despacho anulando e devolvendo o processo, não é isso? Parece-me que sim, eu não tenho... Eu não vi esse despacho, senhor presidente, me perdoe. Mas eu não vi esse despacho referente a essa novidade. Qualquer coisa o doutor André talvez tenha visto aqui, no processo, depois pode esclarecer. Com a palavra, doutor André. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como muito bem relatado, trata-se de um recurso ordinário e reexame necessário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, com a imputação de não informar na FD notas fiscais de saída referentes a operações sujeitas ao ICMS substituição tributária. No exercício de 2013, no montante de R$ 2.855.773,83, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 126, 670 e 96, de 10%, resultando no valor da multa de R$ 285.577,38. Conforme informações complementares do auto-infração,
ela foi comprovada através do cruzamento dos sistemas corporativos do fisco com o FD do contribuinte, verificando que diversas notas fiscais eletrônicas, por ele emitidas no exercício fiscalizado, não foram escrituradas na sua FD e nem nos livros contábeis. O levantamento fiscal consta, anexo à auto-infração, a planilha, com a indicação de todas as notas fiscais não escrituradas no exercício fiscalizado, bem como dos seus elementos essenciais de identificação, com destaque para as respectivas chaves de acesso, e ainda consta cópia das respectivas notas fiscais. A metodologia de fiscalização está amparada no artigo 818 do Regulamento CMS, artigo 9º, parágrafo 4º da Instituição Normativa 49/2011. Já a obrigatoriedade de inscrição da nota fiscal de saída no livro de registro de saída da grande da FD consta nos artigos 270, 276A, parágrafo 3º, 276G, inciso 1 do Regulamento CMS. E o contribuinte, no seu recurso, ele traz algumas das nulidades que já foram apreciadas no processo anterior. A nulidade do auto-infração, referente à ausência dos requisitos de termo de conclusão, por não indicação dos dispositivos infringidos, base de cálculo, alíquota do CMS, que acarretaria uma violação do artigo 822, e cessaria-lhe o direito de defesa. Apenas faço remissão às razões já expostas para afastar a nulidade, conforme se deu no processo anterior. A outra nulidade seria a questão do uso de metodologia inadequada para a apuração do CMS, que no caso nem foi lançado imposto, mas tudo bem como a ausência de indicação do dispositivo legal infringido, e inexistência de notificações necessárias ou de medidas saneadoras. Também examinado no processo anterior, idêntica nulidade, razão pela qual faço remissões às razões já expostas para afastá-la. No mérito, o contribuinte alega que não deve ser afastada a penalidade aplicada, porque a infração não acarretou prejuízo ao fisco, devendo ser feita a interpretação mais benéfica ao contribuinte com base no artigo 112 do CTN. No entanto, não pode ser acolhido o argumento, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou das consequências do ato infracional, conforme exposto no artigo 136 do CTN, regra essa reproduzida na legislação estadual. Portanto, tal argumento não é suficiente para afastar a aplicação da penalidade pelo descumprimento da infração. Por fim, o contribuinte alega que o cálculo da multa foi equivocado, pois deveria ter sido aplicada a limitação de 1.000 FICs por período de apuração. Quanto a esse aspecto, primeiramente, deve-se registrar que a penalidade aplicada na decisão recorrida, de fato, é a mais adequada à infração cometida pelo contribuinte, pois não existe penalidade mais específica para a falta de escrituração de nota fiscal de saída no livro fiscal integrante da FD, já que aquela, então, prevista no artigo 123, inciso 3, a linha I da Lei 2.670/96, foi revogada pelo artigo 9º, inciso 1, a linha C da Lei 13.418, de 2003. Assim, considerando que numa análise mais ampla da referida conduta, na realidade atual da escrituração fiscal eletrônica, a não escrituração de nota fiscal eletrônica importa numa omissão no arquivo eletrônico do FD, tornando-se, portanto, aplicável a penalidade do artigo 123, 8L, da Lei 2.670/96, de caráter mais genérico, pois incide sobre a omissão de divergências de informação em arquivo eletrônico, perfeitamente enquadrável, portanto, na conduta infracional do contribuinte. A situação bem diversa da situação da falta de escrituração de nota fiscal de entrada, para a qual existe penalidade específica. Outro sim, tendo em vista a alteração da referida norma punitiva pela Lei 16.158 de 2017, que passou a ser mais benéfica ao contribuinte, fica autorizada a sua aplicação retroativa, conforme dispõe o artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, e na sua redação atual, diferentemente daquela vigente à época dos fatos da infração, passou a existir um limite de 1.000 FICs por período de apuração autuado para a multa. Portanto, nota-se que a decisão recorrida aplicou a referida penalidade na sua redação atual, mas ao fixar a multa em 2% do valor da operação, não atentou para o limite imposto na norma punitiva. Assim, entendemos que deve ser, sim, readequada a penalidade a referido limite de 1.000 FICs por período de apuração. E quanto à questão suscitada pelo presidente, eu não vi esse despacho, presidente. O que consta, na realidade, é que a assessoria processual tributária ela se equivocou ao analisar o processo, pois considerou como que se tratasse de falta de escrituração de notas fiscais de entrada. E, portanto, com base nessa premissa equivocada, entendeu por aplicar a penalidade específica do artigo 123, 3G
da Lei 2.670, combinada com o artigo 126, por se tratar de operações sujeitas a ICMS e Contribuição Tributária, o que na prática não alteraria a penalidade proposta, que ambos os dispositivos prevêem o percentual de 10%. Mas, na realidade, conferindo a documentação em anexo, não há dúvida que são documentos fiscais de emissão do contribuinte autuado, portanto, notas fiscais de saídas, e, portanto, não pode ser acatada a manifestação da assessoria. Então, nesse sentido, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário para dar parcial provimento apenas ao recurso ordinário, reformando a decisão recorrida para julgar parcial procedente o auto de infração, mas procedendo-se à readequação da penalidade do artigo 123.8L da Lei 2.670, aplicada pelo julgador de primeira instância, com a aplicação do limite de 1.000 FICs por período de apuração. São estas as nossas considerações. Obrigado, doutor André. Vou colocar em discussão, a fila aqui de inscrição está grande. Quem pediu foi... Eliane, tu pediu? Não, né? Depois tu tira aqui tua mãozinha, tu vê que está aparecendo aqui, ó. Acho que foi o doutor Van, a doutora Elineide, depois a doutora Jusileide. Senhor presidente? Senhor Sim. presidente? Sim, doutor Wander, com a palavra. Veja, a minha intervenção é a título realmente de ilustrar o despacho. Ele repousa, assim, as folhas 196 dos autos e ele é bem conciso, e ele fez... O que é que o despacho da doutora Marta fez? Ele anulou a decisão anterior, né, que foi a resolução 113, ordenou o retorno dos autos à Câmara de Julgamento para nova apreciação. 3, intimar a recorrente do inteiro teor desse despacho. E aí, por conta desse despacho, ficou prejudicada a apreciação do recurso extraordinário imposto pelo contribuinte. Então, realmente, a resolução anterior foi anulada e o processo retorna a julgamento por conta, realmente, desse erro na resolução, que ela realmente consta nela, que seriam notas de entrada, quando, na verdade, são notas de saída. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Elineide? Bom dia a todos, né? Eu renovo. Era no mesmo sentido que eu ia até disponibilizar, porque esse despacho está nos termos formais. Na realidade, não foi só a resolução que foi equivocada, né? No dia, a própria ata consta como se as notas fossem de saída, que deduz-se que foi, né, o relato, né? Então, se alguém precisar, eu posso até disponibilizar para verificar, ou se desejar, eu digo onde está o arquivo, tá? Em termos formais, o primeiro que aparece na relação que é disponibilizada no WebDrive. Posso aqui, só botar aqui uma tela inteira. Compartilhar. Só para... É esse o despacho, ó. Despacho 01/2021, da Lavra da Presidente, né? Aí ela expõe a questão, a resolução 113/2020. Esclareço que, examinar os autos do presente processo, averiguei que a decisão recorrida prolatada na segunda Câmara e materializada na resolução encontra-se eivada de vício insanável, porquanto se reporta a descumprimento de obrigação acessória de falta de notas fiscais de entrada. De acordo com a descrição do relato do auto de infração sob análise, refere-se a notas de saída, aí vai mais além, né? Aí ressalte-se que as notas colacionadas, como bem frisou o doutor André, de 11 a 76 nos autos, são referentes a operações promovidas pela autuada e que não foram escrituradas na FD, né? Também reforçam o teor da infração cometida, não pairando qualquer dúvida se tratar de notas de saída. O julgamento de primeira instância também reforça, porque tratou de nota de saída, né? Aí, ressalte-se que a irregularidade acima apontada não nulifica todo o processo administrativo tributário, mas a decisão corporificada na resolução e os atos posteriores. Aí, nesse sentido, né, diante dessas breves considerações traçadas, antes da apreciação meritória do recurso extraordinário, chamo o feito à ordem no sentido de determinar a anulação da decisão corporificada, o retorno dos autos à Câmara de origem para nova apreciação e a intimação da recorrente do inteiro teor do despacho, para, querendo, apresentar sustentação oral ou interpor
sustentação oral ao recurso interposto, né? Ela considera até o recurso interposto. Diante do exposto, fica prejudicada a apreciação do recurso extraordinário. Eu paro aqui, né? O compartilhamento era só para que todos tivessem conhecimento do teor do despacho. Obrigado, senhor presidente. Presidente, Sim, Silvana. não foi feito ofício de sustentação oral. Para o contribuinte, não. Então, vamos tirar de pauta e vamos sanar. Já que teve esse erro, mais prudente, já que tem uma determinação da presidência, vamos tirar o processo de pauta, né, e fazer a intimação. É isso, doutor André, para não ter nenhum vício processual. Presidente, eu indago até a secretária se isso também não ocorreu em relação ao processo anterior já julgado. Doutor André, não tem pedido no recurso, mas o despacho da presidente é que manda que faça, não é isso, presidente? Pelo que eu entendi aí, pelo que eu ouvi, o despacho da presidente é que diz para chamar o contribuinte. Posso compartilhar novamente, para que possa... Mas ele não foi intimado da decisão, tanto é que interpôs o recurso? O recurso dele tem um pedido de sustentação oral? Não. É no recurso extraordinário, porque na realidade, doutor No André... extraordinário eu não sei, presidente, desculpa. Não, eu digo no recurso ordinário mesmo. No recurso extraordinário eu estou prejudicado. Se não tem, eu não vejo nenhum problema. No ordinário, não. Não tem nenhum problema, então a gente continua. Deixa eu ver aqui. Quer ver novamente o despacho, doutor? Doutora Jusileide, no processo, no recurso ordinário, tem pedido de sustentação oral? O senhor pode verificar? O senhor está com os autos do processo? No recurso ordinário, não é do extraordinário. O senhor pode ligar o áudio, doutora Jusileide? No recurso é dos pedidos. Ele pede para a improcedência do auto de infração, que seja declarado nulo de pleno direito em virtude das preliminares arguídas, no caso que assim não entendo, que se admite apenas por amor ao debate ser julgado improcedente, tendo em vista do acima argumentado. Ele pede para enviar para a célula de perícias, né? Para calcular o valor do ICMS, calcular o crédito incidente, calcular o crédito oriundo, averiguar os itens da planilha que foi fiscalizada, e que pede que seja deferida seja negativa junto à SAFAES. Mas ele não pede nenhuma sustentação oral. No recurso, não. Nenhum dos dois processos. Então vamos continuar, né, doutor André? Eu não vejo nenhum prejuízo, não. No caso, não havendo pedido, até porque vai estar sendo acatado parcialmente no que toca a penalidade, e parece que vai ser acatado, né, a adequação às MILFIs. Então, Só enfatizando, doutor Franzé, no despacho tem escrito assim, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ele diz assim: a intimação da recorrente do inteiro teor deste despacho, que era o despacho que ficou prejudicada a análise do recurso extraordinário, para querendo possa apresentar sustentação ao recurso interposto às folhetais, né? Então, a intimação foi do inteiro teor desse despacho. Não foi para... deu para entender, assim, a diferença? Sim, não é para... E aí ele foi intimado do teor do despacho do recurso, a que ele se referia a um recurso de admissibilidade. Isso. Pronto, eu acho que não é nenhum prejuízo realmente da natureza processual no presente caso. Então, vamos continuar aqui. Está em debate. Doutora Jusileide, será que se manifestar? Sim, que eu estava querendo ver aqui, estou com os dois processos. Só um minutinho. Eu tinha até alentado, feito aqui as notas fiscais, processo, foram 9 processos, e eles têm
tem uma nota que é de entrada. Ele elenca aqui, deixa eu ver, pronto. Ele relata aqui que deixou de escriturar em livro próprio entradas de documento fiscal, relativo à operação ou prestação também não lançada na contabilidade do infrator. Isso é o relato do auditor em sua manifestação informada nos autos, né, em um dos processos. O outro processo, ele trata de mercadorias em regime de tributário, cujo o imposto já tenha sido recolhido. Ele não fala se é entrada ou se é saída. O outro é simular saída para outra unidade da Federação de Mercadoria, efetivamente interna no território cearense. Então, ele fala também, não fala se é, né, essa que já é saída. O outro é falta de recolhimento do total do imposto, total impacto, inclusive devido à questão tributária, na forma dos prazos regulamentares. Ele deixou de escriturar nota fiscal emitida, mas não fala que é entrada ou saída. O outro auto é referente também a operações com o mercado de serviço, mas também não trata que seja nota fiscal de entrada ou saída. O outro é entregar, transportar, receber, deixar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal, ser um selo fiscal de trânsito. Esse que já é sobre o selo fiscal de trânsito. Ficou constatado que o adquiriu mercadoria de outros estados da federação, sem a devida posição do selo fiscal. Falta de recolhimento, o outro auto, porque são 9 autos. O outro auto, falta de recolhimento do imposto total, o impacto, inclusive, serviço tributário, deixou de destacar, o ICMS relativo às saídas de mercadoria, que também é saída. Não contempladas pela isenção concedida pelo Convênio 101/97. Falta de recolhimento do imposto no todo em parte, devido à questão tributária, na forma dos prazos regulamentares, deixou de destacar as relativas saídas de mercadoria, também não concedidas pelo convênio. As infrações decorrentes de operações com mercadorias de serviços, também não fala. Fez venda, é saída. O contribuinte fez venda para contribuinte de outros estados. Então, assim, são esses 9 autos que totalizam o valor de 2 milhões, né? E que ele retrata esses questionamentos. O primeiro documento é a entrada, o outro documento não trata de ser entrada, se é saída, o outro documento retrata de aposição de selo fiscal, o outro fala de saída, o outro fala de saída, também saída. São esses os autos. Senhores, só a Silvana está informando que não há a comunicação do teor do despacho. Não tem, né, Silvana? Não, presidente. A última folha é a 196, que é o despacho. Não foi feita comunicação. Mesmo assim, então, eu vou sobrestar esse processo, porque tem a determinação da presidente para dar ciência do teor do despacho. Como não foi tomada essa providência, eu vou sobrestar a SECAT, vai notificar o contribuinte do teor do despacho. Eu vou sobrestar, doutor André. Vai ficar para o segundo momento a sua relatoria, porque o processo tem esse erro procedimental. É o mais sensato, né? Porque a presidência mandou da ciência dele. Eu envio o processo à SECAT novamente. Para encaminhar a SECAT para adotar a providência determinada pela presidência do CONAT, tá certo? Certo. Então, senhores, nós percorremos nossa pauta de hoje. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pela paciência, colaboração. Agradecer ao doutor André, porque eu sei que os afazeres da distribuição da PGE são muitos, mas está aqui conosco nessas 3 manhãs aqui dessa semana. Vamos retomar agora só dia 25, aberto para assuntos gerais. Presidente, queria só agradecer mais uma vez a acolhida aqui na segunda Câmara de Julgamento, né,
no prosseguimento das sessões deste mês, serão os outros colegas que irão representar o Estado, né? E que é sempre uma honra e uma satisfação poder dialogar e compartilhar aqui com os senhores as discussões dos processos. Obrigado e bom dia a todos e um bom final de semana. Bom dia. Bom dia, doutor André. Final de semana, bom dia a todos. Vamos seguir. Obrigada, doutor André, pelo seu